nosso grupo de liderança da igreja, essa semana eu mandei para eles eu sempre faço isso. Eu espero isso tenha acontecido. Eles têm estudado, têm valorizado. Mas eu mandei para eles essa semana um pequeno documentário resumo da vida de Constantino. E dentro desse estudo, falou sobre Helena, mãe de Constantino, quando foi para Jerusalém, amando de Constantino, ela fazia um levantamento sobre os lugares de Jesus. Documentário. É um levantamento arqueológico. Mas quando ela voltou, forçadamente, ela levou vários objetos que, segundo ela, eram objetos que diziam respeito a Jesus. O prego, pedaço da madeira, pedaço de roupa. E fez um tantão de informação, de descoberta. Não veio o caso não, mas depois até o lugar onde Jesus foi enterrado. Que na verdade é um lugar que foi soterrado por Cláudio, o imperador, em 142, mas o importante não é isso. O importante é que quando ela voltou, ela trouxe algumas peças usadas por santos ou usadas em face de Jesus ou por Jesus, que na verdade não eram, mas para dar uma satisfação levou para a Europa. O prego, pedaço de roupa, como eu disse para vocês, e o nome disso se chamou relíquias. A partir daí, os homens passaram a correr atrás de relíquias, objetos de santos, objetos que foram utilizados em contato com os santos. E na Europa, depois disso, propagou-se todo tipo de objeto. Chegou um determinado momento, principalmente na Idade Média, que chegaram a vender um dedo como se fosse o dedo do Espírito Santo. Olha que nível chegou. E paralelo a isso, aconteceu uma coisa. A igreja se tornou idólatra. No século V, a igreja assumiu o nome de Igreja Católica, que era a Igreja Universal Católica, quer dizer etimologicamente universal. E esse livro aqui, que nós estamos segurando, que seria não um relíquia, seria o fundamento de onde extraímos a nossa fé. Ele foi escondido, impedindo que as pessoas tivessem acesso a ele. Esse livro. E Jesus disse o seguinte: examine o que está nesse livro, pois devemos e cuidemos nele, nas Escrituras, as palavras de vida eterna. Eu sempre engoli a Bíblia. Eu sempre fui apaixonado pela palavra do Senhor. Essa Bíblia minha aqui é rabiscada de cima e embaixo, uma preciosidade. E eu fico com vergonha, sabe, Thales? Porque eu sei que eu podia dedicar mais a ler. Eu fico constrangido, porque às vezes eu perco tanto tempo. Hoje eu terminei de ler um livro. O pastor Vinícius, ele vai estar aqui no dia 21, na parte da manhã, nessa conferência que teremos de oração. Ele escreveu um livro, Chaves da Oração. Terminei de ler hoje. Eu leio vários livros, cristãos, seculares, mas todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu me encanto. Você sabe por quê? Que o homem, naquele momento, ele viu as relíquias e teve
necessidade urgente e se propagou, se tornou como objeto de idolatria, porque o ser humano nessa época não tinha acesso a esse livro, não tinha. Se você pensar, há 50 anos atrás, qualquer livro que você comprasse era caro. Esses livros passaram a ser mais acessíveis no século XVI, com a invenção da máquina de imprensa. E mesmo assim sempre foi caro demais. Hoje, os gideões, por exemplo, no mundo inteiro, eles deixam lá uma Bíblia do Novo Testamento, em tudo quanto é hotel. Na minha casa, eu devo ter umas 10 Bíblias, versões diferentes. Leio uma, leio outra. Eu abro a Bíblia aqui, eu já falei com nossos líderes, tem uma Bíblia muito boa. Depois você baixa no celular, chamada Bíblia UB. Espetacular. Das melhores Bíblias de estudo que tem. Na casa de vocês também deve ter muita Bíblia. E eu já falei várias vezes que a Bíblia, ela se torna uma bandeira no nosso crentes. Onde nós estivermos com ela na mão, precisamos identificar. Eu fico chateado, na minha época de adolescente, meu filho é sentado em bronze, abrir Bíblia. Eu via várias pessoas com Bíblia na mão. Hoje você não vê pessoas dando ônibus com Bíblia na mão, numa bancada de crente. Eu não estou falando que eles não estão lendo. A Bíblia é só uma Bíblia também, mas com a Bíblia no celular. E não dá para a pessoa identificar se ele está lendo Bíblia ou qualquer outra coisa. Mas está tão estigmatizado que as pessoas ficam olhando TikTok, algumas coisas do celular, que quem olha assim nem identifica que ele está lendo a Bíblia. Então, os outros não se sentem inspirados a ler a Bíblia porque não está vendo os outros com a Bíblia na mão. Está vendo o celular. E dentro de casa também. Nós precisamos amar esse livro aqui. Vem para a igreja com esse livro na mão. Ande com esse livro na sua bolsa, no seu carro. As pessoas precisam te identificar como santo pelas obras que Deus faz na sua vida e pelas obras que você faz. Vai mostrar a fé que você tem em Cristo. Que fé sem obra espiritual é morta. Mas hoje nós precisamos de algo que nos exteriormente nos distinga de outras pessoas. Não vai ser o seu cabelo, não vai ser o seu batom, nem a sua roupa. Não vai ser. Vai ser as suas palavras, vai ser o seu testemunho. Mas existem momentos que as nossas palavras, os nossos testemunhos, eles não dá para expressá-los. E às vezes as pessoas só precisam nos olhar. E ao nos ver com isso na mão, conjugado com tudo isso, eles vão falar, ó, é crente, é servo. Se apeguem a isso aqui, gente. Ame a Bíblia, ame a Bíblia. Tenha saudade de pegar esse livro aqui e dizer, Deus, obrigado. Tem pessoas aqui na igreja, tem anos, tempo que não pega a Bíblia, só no celular. Não carrega, não vai. Está errado. Está errado. Pastor, sou radical nesse ponto, eu estou sendo radical. Gente, a maior herança material que Deus nos deu, depois dos filhos, os filhos são herança de Deus para nós, é isso aqui. Ame isso, cuide disso, segure isso, abra isso, estude. A Bíblia não diz para poder lê-la, examinar, perscrutar, pesquisar isso aqui, que as pessoas têm errado hoje por não examinar.
Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio. Em países comunistas, Deus, pessoas dividem páginas da Bíblia. Páginas. Em países muçulmanos, Deus, desde pequenininhas, as crianças são ensinadas a decorar tudo que está no Alcorão. Os verdadeiros muçulmanos, Deus, decoram, recitam de cor o Alcorão. E nós, com essa facilidade toda que temos, nós deixamos esse livro, que não é uma relíquia, como o mundo tem por relíquia, mas uma preciosidade. Um livro, um material, um substrato daquilo, Deus, que o Senhor deixou tangível para a gente enquanto homem, para nós termos acesso ao Senhor. Obrigado por tua palavra. Sobre ela precisamos meditar e vamos meditar. Em nome de Jesus nessa manhã. Obrigado, Senhor. Abram essa Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Toda ceia nós lemos essa parte, mas vamos ler de novo. 11:17 em diante. Nisto, porém, eu vou dizer-vos, não vos louvo, não vos aprovo, não bato palma para vocês, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, cuidado, eu quero dar um espaço de explicação para vocês. Quando vos ajuntais na igreja, quando vos ajuntais num lugar específico para congregar, para adorar, para fazer culto. Existem movimentos aí fora dos desigrejados. Eu, na década de 90, meu irmão participava de uns grupos que eram contra a igreja, pregavam contra a igreja, pregava como pastor e falava que no Antigo Testamento, na Bíblia, não fala de igreja, instituição local. E eles se reuniam, eu lembro, na avenida, na rua Ezequiel Dias ali, cada vez se reuniam num lugar. A maioria, 99% deles eram pessoas que eram frustradas com a instituição, com o pastor e com a liderança. E até hoje existe esse movimento. Cuidado com movimentos que tiram você de um lugar especificamente onde você congrega. Na época do Novo Testamento, por que não existia espaços assim onde se podia chamar igreja? Primeiro que a igreja estava começando, era perseguida, os templos eram pagãos, mas um lugar onde a igreja cristã, no primeiro lugar, se reunia com resistência eram as sinagogas. E já que não podia ter prédios, reuniam-se na casa de pessoas. Mas também na casa de pessoas tinham uns lugares separados onde reuniam. Por isso que não tinha, em sua maioria, templos. Mas depois, quando a igreja passou a ter a liberdade, sim, ter templos. Então Paulo está falando, na igreja, um lugar específico para isso. Há entre vós dissensões, discordâncias, atritos. E em parte, eu acredito nisso, diz Paulo. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. O que Paulo está querendo dizer? É bom que muitas vezes haja entre nós, entre a igreja, pessoas que às vezes falam coisas que vão de encontro, que vão contrárias ao que é genuinamente a palavra. Por que com isso?
Aqueles que verdadeiramente estudam a palavra, que conhecem a palavra, essas pessoas, elas poderão manifestar a sua posição, dizendo: eu não concordo com esse ensino. Então, cuidado para a gente não ficar engolindo qualquer coisa, e ao mesmo tempo, nós sabemos que está errado, nós nos silenciarmos, tá? E de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo aqui não leu o que Marcos, o que Lucas, o que João, o que Mateus escreveu. Ele fala o tempo todo que o evangelho que ele prega, ele recebeu direto de Deus, revelação. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo mandamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberem, em memória de mim. Todas as vezes que beberem, em memória de mim. Porque às vezes você pode beber não em memória de Cristo, mas quando você estiver bebendo em memória de Cristo, em celebração, em aniversário, você tome esse cálice, lembrando que Deus tem um novo pacto com você, uma nova aliança no sangue. Ou seja, é um momento que você, a ceia que você está tomando em memória de Cristo, e você precisa lembrar desse pacto, o que ele representa na sua vida. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, a ceia é o momento que nós estamos dizendo: Jesus morreu. É até meio complicado nós anunciarmos a morte de alguém que virá, mas é essa coisa complexa que o mundo acha que é loucura, que é uma verdade. Por isso que eu falo que a ceia, ela é um ato escatológico, ela aponta para o fim das coisas. E o fim das coisas do mundo, da redenção, ela vai se dar com a volta do Senhor, inicialmente. Porquanto, 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, quer dizer, de forma indigna, não é a pessoa também ser indigna. O ato de celebrar, o ato de comer, você precisa ser digno, e de forma digna você precisa participar disso, porque nós nunca seremos dignos de participar do corpo de Cristo, mas precisamos entender que é um ato solene, espiritual, importantíssimo, e precisamos estar numa posição de dignidade para dele participar. E essa dignidade, ela se dá sabendo a importância desse ato, nos preparando para ele e respeitando a dignidade do ato. E quem tomar ou comer do cálice do Senhor dignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem.
Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Esse versículo você vai conjugar com o versículo 28, que eu vou estar falando sobre ele. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esparais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las ei quando for. Podem se assentar. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E membros, em particular, desse corpo. 1 Coríntios 12, 27. Olha o que você vê. Se nós somos corpo de Cristo, o pão representa o quê? O corpo de Cristo. Então nós também estamos representados neste corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo na cruz era só o corpo de Cristo. Naquele momento, é esse corpo que precisou ser transpassado e precisou ser moído só de Cristo. Mas uma vez ressuscitado, nós nos integramos a Ele como um corpo. Já aquele corpo de Cristo estava inundado de pecado. Naquele momento houve a transubstanciação de todo o pecado do mundo no corpo de Cristo. Por isso que Cristo diz: Pai, passa de mim esse cálice. Passa de mim não só esse sofrimento, passa de mim essa amargura e esse peso de sobrecarregar em mim todo o pecado do mundo. Porque Jesus sabia que naquele momento o pecado foi a separação do homem de Deus. Tanto que naquele momento da cruz ele disse: Pai, por que me abandonaste? Ó, eu abandonado. É uma coisa muito interessante falar sobre o abandonado na cruz. Mas depois de Jesus ressuscitado, nos tornamos um com Ele. Esse corpo do qual nós participamos já não é aquele corpo. É o corpo ressurreto, o corpo santo, o corpo que é a igreja. É um corpo que o dedo é o corpo, faz parte dele, é particular. A unha é, a cutícula é, sei lá, o dodó, o pelo é, a marca digital é o corpo de Cristo. Paulo, ele dá uma esmiuçada ao máximo. Ele fala: por que eu estou falando que nós passamos a ser esse corpo? E por inferência nós passamos a ser esse pão que nós comemos também. Quando você mastiga esse pão, você, em tese, você está mastigando você. Você está mastigando o irmão que está do lado. Que é isso, pastor? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Um 14 a 17. 14. 10, 14 a 17. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Gente, o que não falta hoje é crente idólatra. Cria ídolos. Ele é o meu pastor.
Ele é o meu cantor, Ele é o meu ministério. Cuidado. 15. Falo como a entendidos. Paulo está falando, mandando a cartada, não é para quem não conhece a palavra, não é para quem nunca ouviu, para crente. Ele está falando assim, para crente, para você que está andando nos caminhos do Senhor, para você que já está mastigando carne, no leitinho. Julgai vós mesmos o que eu digo. 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos, esse aqui dá ceia, daqui a pouco nós vamos tomar, não é a comunhão do sangue de Cristo? O cálice, ela representa o vínculo que eu tenho com você. O sangue de Jesus, sabe por quê? Quem é que leva alimento para o corpo inteiro? É o oxigênio? É o sangue. O sangue é fundamental. Ele que alimenta o cérebro, ele alimenta o coração, ele alimenta a unha, ele alimenta tudo. É o sangue. Então ele faz, existe algo comum entre todos os órgãos do corpo. O que me une a você é o sangue de Jesus. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo? A dor que o outro sente no corpo não tem que refletir na gente, não reflete? Por isso nós temos o mês da solidariedade, o mês de outubro, para cada vez nos conscientizarmos. Você não é uma ilha, você não é Robinson Crusoe. Não é assim, né? Quem conhece a história de Robinson Crusoe? Levanta a mão. Gente, é muito boa. Tinha, na época a gente era menino lá em Tabacena, o seriado Robinson Crusoe, ele perdido uma ilha, depois que aparece sexta-feira. Você não é alguém que está sozinho no corpo de Cristo. Não é. Então, vem. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque participamos do mesmo pão. Então nós temos um papel fundamental. Até na ceia do Senhor. O que diz respeito ao corpo, seja na sua particularidade, seja na sua completude, no seu absoluto, diz respeito a todos nós. Se alguém está falando mal do dedo, isso te atinge. Isso me fere quando eu vejo alguém, um pastor fazendo besteira, um padre fazendo besteira. Essa semana agora passada, um grande sacerdote, um grande bispo da Igreja Católica, ele foi embaixador da Igreja Católica nos Estados Unidos, ele foi excomungado da Igreja Católica. Ele se discordou do padre, dessa visão progressista, das progressões, alguma coisa errada, principalmente o Vaticano II, que é o Concílio de 62 a 65, que deu uma nova guinada, estabeleceu-se algumas regras da Igreja Católica, que abriu para algumas coisas e fechou para outras. E ao mesmo tempo, há um alarde na imprensa. Aí na hora que o padre fala aquelas besteiras da unção dos suplicantes, que é dar a unção para casais homossexuais, diz que não é para abençoar casamento não efetivo, e daí esse descontrole todo, eu falo assim, gente, está mostrando, queira ou não, isso é o cristianismo. Que uma grande instituição que detém milenarmente a hegemonia, o domínio, a força, a superioridade, tudo isso aqui é sinônimo amplo de hegemonia, no mundo do cristianismo representa, isso traz escândalo. A Igreja Católica, mas isso me toca. Um pastor fez besteira, pedófilo, me toca. Pode ser vergonha que ele seja. Que, entre aspas, espirra a barra no Evangelho. Eu faço parte desse povo. Eu faço parte.
E nós vivemos uma época hoje em que o foco principal, para tudo que você imaginar, eles sempre vão destacar conservador, igreja. Conservador, igreja. Eu terminei de ler um livro, foi best-seller em 2018, 19 nos Estados Unidos, chamado Democracia em Perigo, Democracia Mundial em Perigo. Com um alarde ao máximo. Mas uma coisa eu achei interessante nesse livro, dos pesquisadores de Harvard, e eles, na pesquisa, falam assim, que a grande ameaça para o progresso da sociedade, da democracia, são as linhas ideológicas cristãs, principalmente os cristãos renovados, com seu radicalismo, com a sua inflexibilidade. E todas as vezes você vai ver que acontece algo que diz respeito ao cristão, seja porque um político é cristão, uma igreja é cristã, um pastor, eles fazem questão de destacar que está ligado à religião, a um líder religioso, a um segmento religioso, a uma ideia religiosa. Por que disso? Porque a igreja, ela sempre vai continuar cada vez mais sendo atacada, bombardeada, porque com isso se espera que as bases dela se enfraqueçam. Mas esses são ataques de fora, ocasionados por escândalos internos. E cada vez mais isso vai acontecer. E o diabo, tanto ele com as suas catapultas, ele vai jogar nos muros de Jerusalém as grandes pedras, os grandes ataques para derrubar as muralhas. Mas também, por dentro, ele vai buscar minar. E a igreja precisa estar preparada para isso e ciente disso. Nós somos um corpo. O tempo todo Deus fala sobre unidade, sobre compromisso, sobre convergência de discurso. Tem um ditado que fala que unanimidade é burrice. Não é isso mesmo? Quem já ouviu falar? Unanimidade é burrice. Porque estamos num mundo plural. Estamos num mundo de ideias divergentes, convergentes. E ao mesmo tempo, com base nisso, defendem que é necessário em tudo quanto é lugar. E dentro da igreja também. O problema é que dentro da igreja não devia existir isso. Mas existe. Dentro da igreja primitiva existiu. A convenção de Jerusalém, 20 anos depois de Cristo morrer, convocada que Paulo participou com Barnabé, Tiago era o presidente. Imagina, Tiago, presidente dessa convenção, quer dizer, a importância dele no mundo de Cristo, ele devia ser considerado o primeiro Papa, né? E não Pedro. Tinha divergência. Mas no céu precisa ter unanimidade. Porque no céu todos nós estaremos no mesmo nível. As opiniões tem que ser unânime em termos de sujeição, de entrega, porque senão não vai entrar. Lá tem que ter unanimidade. O juízo que deve preponderar lá é o juízo do Senhor. Deus que dá a primeira, a do meio e última palavra para tudo. Mas nós temos um desafio grande enquanto igreja aqui. Nem sempre está na média, mas está em cima daquilo que nos possibilita fazermos juízos justos, íntegros, retos. Juízos que não destoem daquilo que é estabelecido como base, como princípio também, que é a palavra. E quando nós vemos a ceia,
do Senhor, como Paulo ensina aqui, eles nos chamam a reflexão de pensar que somos corpo, nós precisamos ter unidade um com o outro, nós precisamos ter convergência de pensamento, mas nós precisamos ter profundamente um sentimento de autorreflexão do que somos, do que estamos participando, do que estamos fazendo, do que isso significa. Nós precisamos saber o que a ceia significa. Não é como muitas vezes acontece em igreja, qualquer um pode ir lá e tomar e pronto, acabou. Pro forma, ou seja, em razão da forma, bonito, é só celebrar. Hoje o que não falta são pessoas que fazem as coisas pro forma. Casamento só é casamento se a noiva estiver vestida e tem que ter a bênção do pastor. O que isso significa? Consagração de criança no altar. É porque tem que apresentar para Deus. O que significa isso? Qual a sua responsabilidade diante disso? Qual a responsabilidade do sacerdote? Batizar uma criança. As coisas que Deus estabeleceu no Velho Testamento, diz Paulo em Colossenses, que elas são sombras. Sombras, elas apontavam para o objeto principal da qual essas sombras decorriam. O batismo, ele não é o batismo em si absoluto. Ele não é a importância em si. O que ele representa algo. A ceia representa algo que a gente precisa entender. Nós precisamos ter essa consciência. E Paulo está querendo que nós entendamos isso. Esses textos estão falando que é o corpo, o pão, o corpo de Cristo, algo que nos alimenta. Agora, depois de ressuscitado, nós participamos desse corpo, nós nos alimentamos. O corpo, o pão, ele traz alimento. Nós alimentamos um ao outro. É isso. Você alimenta o outro com o que você fala, com o que você diz. Você traz as pessoas a estarem unidas. Você traz as pessoas a se sentirem bem quando você dá para ela algo que se alimentar, quando você se dá para ela, você deixa ela comer daquilo que você está ofertando. Você precisa dar para alguém alguma coisa para alimentar. Você, sua amizade, seu exemplo. Você precisa fazer isso. O mundo está precisando comer algo. Cristo disse: eu sou o pão que desceu dos céus. Aí Jesus voltou para os céus. Não tem pão mais aqui não? Peraí, se Jesus é o pão que desceu dos céus, ele voltou para os céus, já não tem pão mais aqui? Será que não? Ele diz que nós somos agora o pão. Ele diz que aquele que comer de mim jamais terá fome. Isto é, o Evangelho de João, 6. Peraí. Então agora não tem mais pão que desceu dos céus? Não! Ele nos deixou. Jesus não estava falando para você poder arrancar pedaço da carne dele e comer, não. Coma o que eu proponho para vocês, que é aquilo que sai de mim. Nós continuamos ainda a exalar e ofertar Jesus na nossa vida para o outro. Nós continuamos a ser esse pão, porque nós precisamos ser a palavra viva do Senhor por onde nós passarmos. As pessoas, o que a Bíblia diz? Somos cartas vivas do Senhor. Cartas vivas do Senhor. O que a pessoa está lendo na sua vida? A pessoa está lendo na sua vida, Alan? O que a pessoa está lendo na sua vida lá na escola? Ô Luana, não estou falando que você está errado, não. Não, lendo na sua escola. Está lendo o quê? A gente precisa dessa consciência. Nós comprometemos o corpo.
E o reino com nossas ações, com nossas falas, com nossos ensinos. Ao comermos o pão, ao tomarmos o vinho, estamos dizendo: Senhor, eu faço parte disso. Eu sou esse corpo. Eu estou ingerindo este líquido que representa o teu sangue, que proporciona comunhão. Eu proporciono para a igreja algo em comum. Eu tenho algo em comum com esse corpo. Então, o que acontecer comigo, as minhas ações, as minhas falas, o escândalo que eu der, tem algo em comum com esse corpo. Em comum. E Cristo fala, no 28:11: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu queria que o diaconato se posicionasse, por favor. Examine, pese, pondere, pesquise, perscrute, procure, explore cuidadosamente detalhes da sua vida. Avalie, pese acuradamente em detalhes a si mesmo. Depois de saber, Paulo diz o que é a ceia, o que é o pão. Agora ele fala assim: vocês já estão sabendo, né? Você sabe para que serve? Agora examine você mesmo. Depois que você se examinar, se você sabe discernir o corpo e o sangue, se você sabe do compromisso que você tem, você sabe que a partir do momento que você faz isso publicamente, você está dizendo: eu faço parte disso aqui, ó. O que toca fulano toca a mim, o que toca o evangelho toca a mim. Eu entendo isso. Mas faça isso dignamente. Oh Deus, será que eu estou sendo verdadeiramente cristão? Ou só estou sendo um frequentador de igreja? Não vou na igreja. Será que quando eu abro a boca para falar, eu penso isso, será que o Senhor pensa isso mesmo? Será que o servir a Deus é de acordo com o que cada um quer? Imagina se fosse assim, né? Imagina, Hitler tinha o apoio da igreja católica. Tinha. E teve uma grande acusação que você dá, só no Pio 12, não sei o que é, foi acusado. Não, mas tem a defesa dele dizendo que ele salvou um tanto de... Mas a igreja estava lá, ó, lotada, e padres rezando. Não denunciava, com medo de quê? É o que pensavam. Tem um tantão de igreja aí, está oferecendo o que os outros querem. Igreja aí que estão lendo a Bíblia de acordo com a circunstância atual. O tempo atual fazem com que a palavra de Deus se adeque ao tempo, e não o tempo se adequar à palavra. Porque dessa forma como que a palavra de Deus hoje é uma coisa, amanhã é outra. Eu vou mudar meu discurso, minha pregação. A palavra de Deus é, Cristo diz: tudo vai passar, as minhas palavras não vão passar. Não vão passar. Ela vai ser atual, ela vai ser permanente, ela vai ser agora, vai ser sempre. Não é como eu quero. Isso quer dizer o seguinte: cada vez mais, eu já falei isso, eu tenho falado das quartas-feiras de estudos escatológicos, nós seremos taxados de radicais, fundamentalistas, insuportáveis, intolerantes. Uma coisa que Deus tem é paciência, mas Deus não tolera o pecado. Ele não aceita. Tanto que ele não aceita que diz que o pecado faz separação dele dos homens. E não dá para tolerar o pecado. Não, pode continuar adulterando, pode continuar aí aprontando, pode continuar mentindo, pode continuar. Você ajuda a igreja, não tem problema não. Pode continuar tendo sua relação homossexual aí, ó. Deixa eu reler a Bíblia aqui. Não, mas peraí, essa interpretação que no grego original quer dizer menino, quer dizer
a relação de prostituição de um cara com o outro, isso quer dizer o elemento cultural. Você só está errado de ter relação sexual se for cultural, para você cultuar um Deus. Mas entre vocês, por amor, pode. E é a tese que eu defendo. Está todo mundo abraçando. Cuidado com essas ofertas bonitas. Eu falei na quarta-feira passada, no estudo de Apocalipse, eu repeti. O diabo apoderou-se do reino da terra. Hoje até de manhã eu estava dando um estudo do Santo Sobral, eu falei, Deus, obrigado. Quando um outro homem está falando aquilo que a gente está falando. Não, ele me ouviu falar, quem sou eu? Mas ele, você também nem sabe, ele sabe que eu existo, porque meu irmão de lá conhece como mineirinho e tal. Mas eu falo uma coisa que eu repito para a igreja sempre. O homem entregou o reino dele, o diabo, o reino da terra, que Deus falou, domine sobre ela, domine sobre animais, domine sobre tudo, mande aqui, é seu. O homem vai lá e passou para Satanás isso. A tempo e modo, escatologicamente, Jesus vai tomar de novo do diabo. Ele já tomou a chave do inferno, já tomou. Mas vai tomar dele de novo. Ele vai fazer novos céus e nova terra. Nós temos um papel fundamental de sermos agentes de Deus aqui enquanto na terra estivermos. Você está entendendo a seriedade que eu estou falando? Não é ir na igreja, não é vir na igreja assistir um culto, não. É ter um compromisso com o Senhor de mudança radical. É ter um posicionamento. Eu sou corpo. Eu sou um com Cristo. Eu estou examinando a mim mesmo. Porque hoje a gente está tendo oportunidade enorme de examinar os outros. E cada vez mais estão sendo expostos nas telas a vida do outro para ser examinada. E por conta disso, tem um tantão de crentes examinando o pastor tal, examinando a pregação tal, examinando a igreja tal. Eu estou examinando, estou vendo se ela se adequa a mim. Eu estou vendo se essa pregação ela que é de acordo com o que eu quero. Não, Paulo está falando, examine a você, examine se você tem se adequado, tem se subsumido, que a gente fala, se adequado, se encaixado no que é o padrão dos céus. Se você está na boa, perfeita e vontade de Deus, se você está fazendo a vontade do Senhor, a gente precisa ser muito honesto com nós mesmos para fazermos isso. Você está fazendo? Feche seus olhos. Curva sua cabeça. Sejam sinceros e honestos com vocês antes de nós começarmos a servir a ceia. Que crente, que cristão você é? Eu vou na igreja. Mas e aí? O que significa você vir na igreja? Significa que você, dignamente, você está levando esse nome cristão, você está sendo corpo, você está promovendo comunhão. As pessoas ao verem você, ver genuinamente um cristão, não vê um tantão, uma pessoa que pensa, eu penso, eu acho, a religião, o Cristo que você prega é você mesmo. Se você já recebeu o álcool na mão, continue com a cabeça curvada. Eu quero dar uma oportunidade antes da ceia, uma abençoada questão de honestidade, de integridade espiritual. Você falar, pastor, eu preciso, eu conheço Deus que é soberano. E eu preciso, pastor, ser conforme esse Deus quer que sejamos. Eu quero ter esse Deus na minha vida como referência. Eu quero ser esse pão. Eu estou me examinando agora. Eu estou pesando, estou avaliando a minha conduta. E eu vejo que eu preciso
renovar ou assumir esse Jesus. Eu preciso. Então você deve levantar sua mão e dizer: Jesus, e falar: eu me examinei e eu quero fazer um concerto. Se você quer fazer um concerto, meu abençoado, primeiro eu queria que você, se você realmente não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não fez uma oração dizendo assim: Jesus, eu te confesso, o Senhor é Senhor da minha vida, e a partir de agora eu quero ser teu Senhor, eu te aceito para que seja aquele que domina a minha vida. Eu queria que você levantasse a sua mão e falasse assim: pastor, eu quero esse Jesus na minha vida, eu quero esse Jesus me dominando. É aceitar Jesus, pastor, aceitar Jesus, é aceitar Jesus. Levanta a mão no teu lugar se você não fez isso até hoje e quer essa mudança. Talvez você está afastado, desviado dos caminhos do Senhor. Não importa. Hoje é noite de você examinar a si mesmo, reconhecer: Jesus é Senhor, Ele é que manda, Ele é que controla. Tem alguém nessa manhã que não fez isso e gostaria de fazer? Entregar sua vida para o Senhor Jesus, reconciliar com Ele. Todos já são do Senhor Jesus. Paulo diz em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, versículo 10 do capítulo 5: porque todos devemos nos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. É mesmo? Wilson, você deu uma aula para os adolescentes juniores hoje? Então vem cá, você vai orar aqui. Wilson é um nosso filho. Você está com quantos anos? A minha filha veio na frente para aceitar Jesus com 8 anos de idade. Até hoje ela está firme e forte nos caminhos, ela sabia o que ela queria. Eu tinha 9 anos quando fui para a igreja, definitivamente com 15. Me batizei e aceitei Jesus. Mas desde o eu sabia que eu tenho certeza que você sabe. Olha para o teu pai e cada vez mais assim: pai, eu quero ser um homem íntegro e servir o Senhor. Seja isso. E eu faço oração de confissão. Glória a Deus. Querido, você pode estender as mãos para cá. Eu falo muito com o Daniel, pastor Ela, que ontem é um menino muito sério, sabe? Em relação à Abra e à Ana de Deus. E é bênção, né? Vou fazer uma oração, você pode repetir. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu te entrego a minha vida, os meus dias. Eu sou o teu, de hoje, até que seu ano venha. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda a mão aqui para frente. Obrigado, Pai. Eis o pão, eis o cálice, representando o teu corpo, teu sangue derramado na cruz por nós, que não por dignidade, mas por tua graça fomos lavados em Deus. Nesse momento, Deus, nós estamos dizendo e consagrando ao Senhor esses elementos, representando, Deus, esse ato de compromisso que temos, de
de nunca nos esquecermos, se somos o que somos, que se estamos onde estamos, é porque o Senhor morreu por nós. E dizendo que estamos, lembrando que o Senhor vive e reina para sempre. Estamos pedindo, nos resgate, nos santos, glórias ao Deus nas alturas, e Maranata, vem Jesus. Pois reconhecemos que o Senhor é digno. E nesse momento, depois de examinarmos a nós mesmos, pedimos perdão ao Senhor, porque nós somos santos no Senhor. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Se não tem domínio sobre nós, não somos pecadores. E se pecamos, é um acidente, porque não escolhemos o pecado como estilo de vida, mas servir ao Senhor. E por isso Jesus consagramos este cálice, este pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podem seguir. Senhor, pelo nome do Pai. Agradeça ao Senhor enquanto você estiver.
Esse é o seu corpo. É o seu corpo que é partido por nós. Hoje fazemos parte dele. Hoje, Deus, nos alimentamos daquilo que o outro fala, do pão que o outro oferece para nós comermos. Que bom, Deus! Tem misericórdia de nossas vidas. Obrigado por esse momento de reflexão, momento de misericórdia do Senhor para conosco. Obrigado, Jesus, muito obrigado. O Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido justo. Obrigado, Senhor, pois o pão vivo que desceu dos céus hoje nos alimenta e nós alimentamos outros. Comamos todos, em nome de Jesus. Comunhão do teu sangue. Aquilo que nos faz unidos um no outro. A tua palavra que nos lava, nos purifica. Obrigado, Deus, por sermos um no Senhor e sermos um com o que está conosco, nosso irmão amado, nossa família. Nós te agradecemos. Tu és o nosso cabeça, somos igreja, somos corpo. Somos corpo. Obrigado, Deus, pelo nosso irmão, por nós podermos amá-lo e devermos amá-lo como o Senhor amou a igreja. O Senhor está dizendo: tenha comunhão. Se você quiser me abençoar, trocar o cálice com o irmão perto de você, fala com ele, irmão, conta comigo. Conta comigo. Eu sou um com você. Precisa ser uma verdade forte. Meu abençoado William do Senhor, em comunhão com a gente. Amo vocês, feliz. Persiliano, meu amado João, meu amado amigo, assim, cuida da gente com os quinteiros. Miguel, meu precioso Miguel, do coração. Manu, obrigado, Jesus. Obrigado pelos irmãos que estão conosco. Participemos todos em nome de Jesus. Glória a Deus.